Você percebe que seu corpo e sua mente estão sempre em alerta e você não sabe o porquê? Você percebe que a ansiedade te visita vez após vez, e mesmo que você tome medicamentos, que faça vários tipos de exercício, mesmo assim isso continua acontecendo? Eu vou te explicar o porquê numa visão integrativa, numa visão terapêutica, que é o meu lugar de fala. Você vai perceber nesse vídeo que eu vou falar sobre ansiedade de uma maneira talvez que você nunca tenha ouvido falar. Diferente da medicina, aonde se coloca um diagnóstico, um transtorno, um CID e uma medicação para tratar. Aqui eu vou falar de uma forma mais abrangente, mais profunda. E o ideal é que essas duas visões se complementem, a visão da medicina e a visão integrativa terapêutica. Então, quando a gente fala em ansiedade, ela é um sintoma, ela não é a causa. Ansiedade é um alerta, uma mensagem que algo está acontecendo, assim como outros sintomas emocionais e corporais. Mas falando específico da ansiedade, ela pode vir como pensamentos acelerados, sensação de mal-estar, sensações físicas de palpitação, suor nas mãos, dificuldade para dormir, o corpo numa irritabilidade, aquela perna batendo o tempo todo, ou o tremor nas pálpebras, vários tipos de reações que pode mudar de pessoa para pessoa. E logo na infância, nós mulheres já aprendemos a desconectar a mente do corpo. Como? Na escola, por exemplo, a criança tem vontade de ir ao banheiro, de fazer xixi, e aí a professora fala: "Ah, só depois que tocar o sinal do intervalo ou só depois que terminar tal aula". Então a gente aprende a segurar o xixi, segurar as nossas necessidades básicas. E eu atendo muitas mulheres que dizem: "Passou o dia e eu esqueci de tomar água". Eu fiz tantas coisas e que eu não fui ao banheiro, eu segurei porque tinha muitas tarefas. Então isso começa na infância e a gente vai vivendo tão atribulada no meio de uma correria e acaba desconectando esse olhar para o próprio corpo, para as nossas necessidades, fisiológicas mesmo. E o corpo foi feito de uma maneira maravilhosa, que ele sempre está tentando equilibrar. Ele sempre está compensando para chegar numa homeostase, em um equilíbrio. Então a mente projeta e o corpo manifesta. E se o sintoma já está físico, é porque esse alerta, essa mensagem já veio te visitar e você despercebeu. Então, como que funciona essa mensagem? Algo aconteceu, algum evento, ou seja, na infância, ou pode ser até antes mesmo do nascimento, na gestação, uma informação intrauterina, um sentimento que a sua mãe teve enquanto estava grávida de você, e o seu corpinho ali ficou com aquela mensagem, ele absorveu aquela mensagem que pode ser de insegurança, de medo, de pressão. E na fase adulta, o seu cérebro, muito capaz e muito sábio, vai te mandar uma mensagem que talvez confiar em alguém é perigoso, ou estar sozinha é perigoso, ou eventos que você vai passando durante a vida. Então, por exemplo, eu atendi uma mulher que ela tinha muito medo de se entregar nos relacionamentos, já era o terceiro casamento, e a gente foi investigar toda essa questão familiar. A mãe dela, quando estava grávida dela, descobriu uma traição. E ela não pôde sair daquele casamento, porque ela dependia desse marido para cuidar da casa, para cuidar dela, né, que era uma gravidez de risco, ela não podia trabalhar. Então ela suportou essa traição, esse sentimento, de incapacidade, de fracasso,
e o corpo dela reagiu de uma forma que passou para o bebê. Então essa criança que foi gerada já veio com essa informação: não confie nos homens. Quando ela foi para a fase adulta e começou a se relacionar, ela não conseguia confiar nos homens. E adivinha quem ela atraía para ela? Exatamente esses homens não disponíveis. E essa experiência negativa que aquela mãe passou, a filha também passou, repetiu esse padrão, porque ela também foi traída, não conseguia mais confiar nos homens. Mas antes disso, ela tinha sensações corporais de ansiedade. Mas ela fazia controle com medicamentos, ela fazia atividade física, ela fazia de tudo para tentar controlar aquelas sensações. E mesmo assim aquilo se repetia. Então, o que eu quero dizer com essa história? Que a ansiedade, ela é uma mensagem, ela traz uma mensagem para que você olhe para a causa. Então, toda vez que ela te visita, você precisa perguntar: o que é essa mensagem que ela está querendo me passar? O que essa ansiedade veio me mostrar hoje? Será que é um medo de falar em público? Será que é uma insegurança de estar no meio de pessoas? Será que é não confiar nos homens ou nas mulheres? Então precisa vir algum tipo de frase que você vai começar a investigar por que a ansiedade está te visitando, por que aqueles sintomas, tanto emocionais quanto físicos, se repetem na sua vida. E a gente pode perceber que as crianças, elas conseguem entrar e sair numa emoção muito rápida, não é? Pensa numa criança que tá triste ali porque quebrou um brinquedo, saiu o braço de uma boneca, a criança tá ali chorando, chateada. E de repente, a mãe, alguém chega e fala: olha, a gente vai consertar essa boneca, mas vem cá, vamos brincar com o cachorrinho, vamos ali tomar um sorvete. Sua avó fez bolo, vamos ali. A criança para de chorar, ela enxuga as lágrimas ali e já sai saltitante para aquela nova atividade. Então a criança entra e sai numa emoção muito rapidamente. E quando a gente se torna adulto, isso não é tão fácil e tão rápido, porque o cérebro já está formado, nós sabemos as questões que estão envolvidas, a profundidade, a complexidade do assunto. Então, o que a gente faz? Pega aquela emoção, bota debaixo do braço e segue a vida. Já viu pessoas que falam, não, mas a minha ansiedade faz isso comigo. Não, mas porque a minha ansiedade, aquela pessoa já pegou aquele sentimento e incorporou na vida. Então já vamos começar a desmistificar aqui. Você não é ansiosa, você tem momentos de ansiedade. E eu quero te mostrar aqui com as bonequinhas matrioska. Então essa aqui é a ansiedade que veio te visitar. Oi, eu sou a ansiedade. E ela veio te informar sobre um medo. Então, toda vez que você está com medo de alguma coisa, de algo novo que vai acontecer na sua vida, de um projeto novo, de uma mudança que você vai fazer, a ansiedade vem te visitar dizendo que é perigoso. Não é seguro se mudar, não é seguro mudar de profissão, não é seguro se casar, não é seguro se apaixonar, não é seguro falar da própria vida com outros, enfim, ela te traz uma informação que remete ao passado. Esse passado pode ser lá da gestação, da tenra infância ou da fase adulta mesmo. Então tá lá, a ansiedade veio te visitar. E aí você faz uma escolha. Ah, eu não quero olhar para ela, eu vou fingir que ela não está acontecendo. E aí você guarda a sua ansiedade. Ou você toma uma medicação que vai analgesiar aqueles sintomas e tudo bem, tá? Não sou contra a medicação, contanto que você faça esse combo, medicação mais terapia. Aí faz um conjunto perfeito, tá? Porque trata o sintoma mais a causa. Então vamos lá. Então essa informação veio e por algum motivo você não quis olhar para aquilo,
simplesmente ignorou ou tomou uma medicação que saciou ali os sintomas. E passou um tempo, passou semanas ou meses, aquela ansiedade não veio mais, mas agora você começa a ter síndrome do pânico, começa a ter problemas de memória, começa a ter paralisações, começa a ter insônia, tá? Começa a ter um outro sintoma. E aí você se desespera e toma um outro medicamento, ou você ignora totalmente isso. Ah, vai passar, é só um mal-estar. E não olha para aquele medo que isso está tentando te avisar. E ok. E daqui a algum tempo, o que era ansiedade virou síndrome do pânico, o que era síndrome do pânico virou depressão. Você vê que vai aumentando? Então, o sintoma, quando não é olhado, ele vai se transformando num outro aviso. Então, começa com um aviso baixinho, um sussurro. Depois ele vira uma cornetinha. Depois ele vira um trombone. E começa a sacudir a sua vida para que você olhe para aquele medo, olhe para aquele evento. Mas, por algum motivo, você ignorou ou tomou uma medicação que analgesiou aquilo. E de repente vem a vida e te traz uma doença grave, uma úlcera, um tumor, para que você olhe para a causa. Perceberam? O sintoma, ele é o nosso amigo, ele não é nosso inimigo. Ele sempre quer te avisar que algo precisa ser olhado. E se você põe no canto, se você vai se medicando e não busca essa causa, ele vai virando um outro sintoma. Ele vai mudando de aviso. Ele passa ali do apito, depois ele vem para uma coisa mais forte e ele quer te avisar o tempo todo. Mas você está desconectada do seu próprio corpo, a alma estava gritando, 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 você não percebeu. E aí vem todos esses sintomas. E eles vão aumentando para que você olhe para ele. E quando você decide olhar para esse sintoma, seja ele qual for, e trata a causa, é um medo lá na infância, lá da infância. É um medo de confiar, porque uma vez eu confiei numa coleguinha e ela me traiu, ela me bateu. É porque eu falei em público, eu falei uma coisa e estava errada e alguém riu de mim. Então, sempre está atrelada a um trauma, alguma coisa que aconteceu e que o nosso corpo entendeu como insegurança, como algo ruim, como algo vergonhoso, como algo humilhante. Então, quando você começa a olhar para a causa, então, o que era grande começa a diminuir. E você começa a entender e começa a sentir o que lá no passado você não conseguiu. Às vezes não conseguiu nem chorar, porque a criança não tem essa noção, né? Ela só sente, só absorve. E começa a diminuir, e diminuir novamente, e diminuir novamente. E isso como que é feito? Como que eu vou olhar agora? Eu nem sei, estou sabendo disso agora, eu nem sabia que ansiedade é apenas um sintoma, um aviso. E um aviso dos bons, hein? Quer dizer que a sua mente está ótima, está te avisando, está realmente trabalhando a seu favor, para o seu equilíbrio, para a sua saúde. Então, ela quer te salvar a qualquer momento, ela, de qualquer jeito, ela quer entrar em equilíbrio. Então, ela tá lá, olha, acorda, olha para mim, olha para mim. E você, nessa desconexão, não olha. Como que isso pode ser feito? Processo terapêutico. Dentro da terapia, a gente vai investigar a profundidade disso. E para cada pessoa vai ser totalmente diferente. Então a gente não pode generalizar. A ansiedade é sempre isso aqui. Para cada pessoa vai ser o aviso de um medo, vai ser aviso de uma insegurança,
vai ser um aviso de um desafeto, de um desamor, entende? Vai mudar muito de pessoa para pessoa. O que é igual para todo mundo é que é um aviso, um alerta. Então você está de parabéns por estar aqui assistindo esse vídeo, acompanhando a jornada, para entender da onde vêm esses sintomas, por que que eu não consigo relaxar, por que que a ansiedade vem me visitar e cada vez está pior, cada vez eu tenho sintomas diferentes. Agora você já sabe que o seu corpo maravilhosamente perfeito tá querendo te prevenir, tá querendo te equilibrar, tá querendo te compensar. Então é hora de olhar para dentro. E assim, sempre vai vir essa resposta: "Ah, é um lugar que eu me sinto insegura. Ah, toda vez que me vem ansiedade é porque eu tô no meio de muitas pessoas". E pode acontecer que lá na infância algo aconteceu que te deixou insegura. Então é um convite para que você olhe para aquela dor, para aquele trauma e sinta. Às vezes é falta de sentir mesmo. Sentir aquela emoção que ficou reprimida, que ficou presa. E agora você é adulta, tem condição para isso, tem acessibilidade para isso. E dentro do processo terapêutico, dentro da minha metodologia Releve, a gente investiga muito profundamente. Não fico só ali na consciência, no que você já sabe sobre você. A gente desce a profundidade para aquilo que você ainda não sabe sobre você. E acontece algo maravilhoso quando a gente trata essa causa pela raiz, porque ela não fica repetindo mais. E se repete, você já sabe de onde vem. Ah, tá. Obrigada, mente, por me avisar. Obrigada por avisar que eu vou passar por algo que remete à insegurança. Obrigada por avisar que isso pode ser perigoso para mim, mas agora eu adulta vou seguir mesmo assim. Agora eu adulta tenho capacidade, tenho confiança e segurança para conseguir, para ir adiante, para conseguir o que eu quero fazer. E mesmo fora, né, da terapia individual, que a gente investiga de forma muito personalizada isso, mesmo nos grupos terapêuticos, nos grupos de mulheres, às vezes só de você ouvir uma mulher falar sobre si, sobre abandono, sobre rejeição, sobre humilhação, você já se olha através dela. E isso já faz efeito. Então, não necessariamente você precisa expressar o que aconteceu com você, até porque talvez você nem lembre, mas já faz essa conexão, fala, puxa vida, é isso, é sobre isso. Então, toda vez que eu me coloco nessa disposição, isso me acontece. Então, agora o convite é para você se ouvir, ouvir o seu próprio corpo. Corpo e mente são interligados, porém, eles não são no mesmo tempo. Primeiro acontece na mente, depois se manifesta no corpo. Então, o corpo é uma manifestação física daquilo que já aconteceu na mente. E você já percebeu, ao conversar com uma pessoa idosa, que às vezes a pessoa fala: "Ai, na minha mente eu consigo tudo, parece que eu dou conta de tudo, mas o meu corpo não acompanha". E é exatamente isso, o corpo tem limitação. Então, ali na cabeça, a pessoa consegue lavar, passar, cozinhar e até correr uma maratona, né? Parece que tem energia para isso. Mas quando ela percebe no corpo, o corpo não faz isso. Ele pede o quê? Descanso. Então, essa é a hora de você olhar para o seu corpo. O que é que ele está querendo te dizer? Se a ansiedade é essa coisa tão acelerada, será que ele não está te pedindo para você desacelerar? Para você viver mais no presente? Para você ser mais grata pelo que tem e não pensar em tanto no que se quer? Então, agora, esse momento de reflexão. O que a ansiedade está querendo me dizer? Qual é o momento que eu estou passando na minha vida? Será que é o momento que eu preciso tirar um dia para mim, para eu me cuidar? Muitas mulheres entram num autoabandono.
Então vivem as suas próprias carrascas. Elas não se cuidam mais, elas não se olham mais e acabam compensando essa ansiedade com outras coisas. Comer demais, beber demais, comprar demais, rede social demais. Todo excesso diz respeito a uma falta. Então, a falta desse olhar, a falta desse cuidado, desse ouvir o próprio corpo, já desregula, desequilibra para esses excessos. Eu quero te convidar para fazer um exercício muito simples, mas que traz excelente resultado. Você tirar um tempo para você, 2 minutinhos, fazer uma respiração profunda, lenta e se perguntar: o que é que eu preciso hoje? O que é que eu preciso hoje? Fecha os olhos e espera essa resposta. Você vai ver que vai vir coisas simples: descansar, relaxar, chorar, resolver alguma coisa, enfrentar um medo, entende? Então, esse aprender a se ouvir é um processo, não é de uma hora para outra, porque essa desconexão também não foi de uma hora para outra. E é muito bonito isso, essa conexão entre mente e corpo. Há uns anos atrás eu fiz um curso, era um módulo terapêutico dentro de uma formação, era dança e consciência corporal. E eu aprendi alguns pontos no corpo também que envolvia a medicina chinesa, que só de tocar as pessoas choram. Tem um lugar aqui, bem na mulher, né, no meio dos seios aqui, quase perto do externo, que chama timo. E nesse lugar, se você faz movimentos circulares, às vezes vem à tona uma quantidade de choro, sabe? Ou de sentimentos, vem tudo abaixo, porque o corpo vai só absorvendo. Então a gente também aprende a olhar e a tocar o nosso próprio corpo, a se abraçar, fazer esse movimento, né? De abraço, de cuidado, de acalento. Isso melhora muito também a ansiedade. Obviamente que existem casos de que a ansiedade já passou do alerta e virou um transtorno. Nesses casos, sim, é recomendado que você procure um psiquiatra, um especialista, para entrar com medicação, para entrar com essa medicação química, porque o seu psíquico já foi abalado e precisa ser equilibrado novamente. Então, quando isso acontece, aí a pessoa tem condição depois de trabalhar a causa. Entra com a medicação, equilibra aquele sintoma, enquanto isso, na terapia, nos grupos terapêuticos, ela vai trabalhando essa questão mais profunda, esse enraizamento. Ansiedade não é fraqueza. É o seu corpo pedindo mudança. E você pode fazer essa mudança. Você é capaz de fazer essa mudança. Você não é a ansiedade. Você tem esses momentos de ansiedade que precisam ser vistos, precisam ser olhados, precisam ser acarinhados. Então entenda que a sua mente, o seu corpo está funcionando perfeitamente, está te avisando. Agora você precisa fazer a sua parte de se olhar também, se olhar com carinho, com respeito, para tratar essa causa e, enfim, o seu corpo parar de te dar esses alertas e conseguir relaxar. E agora eu quero te contar um conto. Eu gosto muito de usar essa ferramenta, a contoterapia, porque através da história, da metáfora, a gente aprende e consegue achar soluções para o personagem, que na verdade é uma adaptação da sua própria vida. Vamos lá. O encontro com a ansiedade. Era uma vez uma mulher chamada Clara que vivia sua rotina diária cercada por obrigações e expectativas. Embora sempre sorridente, ela sentia uma pressão constante dentro de si, como se algo estivesse prestes a acontecer.
Essa sensação acompanhava, mas Clara nunca parou para realmente olhar para ela. Certa noite, enquanto se preparava para dormir, Clara ouviu um leve bater na porta do seu coração. Era a ansiedade, uma figura nebulosa, mas familiar. Clara, disse a ansiedade, com uma voz suave, estou aqui para te alertar sobre algo muito importante. Você tem medo de olhar para dentro e isso está te consumindo. Clara hesitou, mas a curiosidade a levou a convidar a ansiedade para entrar. Por que você está aqui? Perguntou ela, um pouco receosa. Porque você está ignorando os seus medos, respondeu a ansiedade. Eles não vão embora sozinhos, precisam ser vistos e compreendidos. Clara, diante daquela revelação, percebeu que havia evitado confrontar suas inseguranças e preocupações. A ansiedade a desafiou. Vamos juntas olhar para o que você teme. O que realmente te preocupa? Com um profundo suspiro, Clara começou a explorar os seus sentimentos. E ela se lembrou das vezes que ela hesitou se expressar, do medo de não ser suficiente, da pressão de agradar os outros. E ao olhar para essas emoções, Clara sentiu a ansiedade se transformar, tornando-se uma aliada, não uma inimiga. Clara aprendeu que a ansiedade não era um monstro a ser temido, mas um sinal de que algo precisava ser tratado. Ao enfrentar seus medos, ela começou a se libertar das correntes invisíveis que a prendiam. Clara fez alguns exercícios para se reconectar consigo mesma. E ela não apenas se sentiu mais leve, mas também se tornou uma mulher mais forte. A ansiedade, agora uma amiga, acompanhava em sua jornada de autoconhecimento e cura. E assim, Clara aprendeu a olhar para dentro, encontrando a paz que sempre buscou. E agora vamos saber quais exercícios a Clara fez para poder repetir isso e também transformar a ansiedade numa aliada. O primeiro exercício é você identificar a ansiedade. Então, reserve um lugar para você se conectar com esse pensamento, com esse sentimento. E a pergunta vai ser: o que me preocupa? Lembra que eu falei lá qual que é a mensagem que essa ansiedade está me trazendo, né? O que me preocupa? Quais são os medos que eu evito? Sabe aquele quartinho escuro que você não quer entrar? É lá que tem a resposta, é lá que tem a sua transformação. Mas para isso você precisa se olhar, se conectar com isso. Depois de observar, você vai escrever no caderno, você vai anotar quais são essas preocupações, quais são esses medos. Coloque, por exemplo, medo de dirigir, medo de entrar em conflito com alguém, insegurança. Coloque em linhas diferentes cada medo, cada preocupação. E para cada uma delas, você vai fazer pequenas metas. Como eu vou passar por isso? Mas é pequenas mesmo. Às vezes é tirando um tempo para mim, tomando mais água, olhando mais para mim, dormindo mais, descansando mais, tá? Não se preocupe em ser perfeito, deixa fluir essa informação e você vai criando pequenos movimentos que vai te ajudar a enfrentar esses medos. E são coisas pequenas mesmo, viu? Uma mudança de hábito, uma conversa com alguém, ou assistir mais vídeos sobre autoconhecimento. São coisas pequenas e possíveis que você consegue colocar na sua rotina ou destinar esse tempo para você. Às vezes precisa parar de fazer alguma atividade para você se colocar em prioridade. E eu tenho certeza que tanto esses exercícios quanto todas essas informações que você aprendeu hoje vai te ajudar muito a não ficar duelando com ansiedade
e sim transformá-la numa aliada, nessa sensação de mensagem. Quais as mensagens que ela está te trazendo para que você olhe mais para si, olhe para dentro. Eu vejo força em você.